Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para você que quer emagrecer até 30 dias e melhor ainda, sem essa de passar fome, gente. Se você curtiu essa ideia, vem comigo que até o fim do vídeo eu vou te dar 2 dicas bônus para você que se interessou. A dica 1 é ciclo de calorias. Algumas pessoas geralmente passam muita dificuldade em saber qual a quantidade correta de calorias que se pode consumir no dia a dia. Pensando nessa ideia, eu fiz diversas pesquisas e descobri uma forma prática e simples para que você aprenda de uma vez por todas como fazer o seu ciclo de calorias da forma correta. Mas antes de mais nada, você precisa saber o seu TMB. Mas Alexandre, o que é isso? Cara, é a sua taxa de metabolismo basal. De uma forma bem resumida, é a quantidade de calorias que o seu corpo precisa consumir por dia para manter os sinais vitais. Batimentos cardíacos, pressão arterial, temperatura corporal, dentre outros órgãos com a mesma finalidade que é te manter vivo. Como eu sei que a sua primeira dúvida vai ser como calcular esse TMB, fica tranquilo que eu disponibilizei um link aqui na descrição para você saber a quantidade de calorias corretas que você deve consumir por dia. Então vamos lá que eu vou te mostrar como funciona na prática. Vamos lá. Você clicou no link, irá aparecer esse quadro aqui para você. A primeira coisa é você selecionar o seu sexo. Nós temos aqui a aba homens e a aba mulheres. Então nós vamos clicar na aba mulheres. Por quê? Porque nós vamos usar a Renata como exemplo. A Renata é uma pessoa de 35 anos. Ela tem 1,65 m e pesa 75 kg, ok? Após preencher esses 3 campos com as suas informações, você vai clicar em calcular. Prontinho, aqui nós temos agora o nosso TBM, que é o quê? A taxa de metabolismo basal. A taxa de metabolismo basal é aquela quantidade necessária de calorias para manter em funcionamento o seu organismo. Tá lembrado disso? Perfeito. Então, se você entendeu, nós vamos para a segunda etapa, que é calcular a necessidade diária de calorias. É aquela quantidade que você precisa consumir por dia baseado na sua rotina de exercícios físicos semanais. Então, se você não pratica nenhuma atividade física, irá aparecer um valor. Se você pratica moderadamente, um outro valor. E por último, uma atividade um pouco mais intensa. No caso da Renata, ela não pratica nenhuma atividade física, ou seja, uma pessoa realmente sedentária. Então aqui nós temos 1.789 calorias que devem ser consumidas por dia. Lembrando que o NDC já está junto, já está vinculado ao TBM. Então você não vai somar esse mais esse, entendeu? Não vai fazer essa besteira, por favor. O NDC já é a quantidade acumulativa, é acumulada com o TBM. Agora eu vou te ensinar como que você vai usar esses valores, esses dados, para você começar a perder peso, ok? Então me acompanhe. Então vamos dar um exemplo. A Renata tem um TMB aproximado de 1.500 calorias e um NDC de 1.800. Então, simplesmente por não praticar exercício. Esse é o cálculo dela. Se você subtrair o NDC do TMB, vai ter um déficit calórico aí de mais ou menos 300 calorias diariamente. Lembrando que o NDC é aquilo que a gente falou, é necessidade diária de caloria. Com isso, se inicia o processo de perda de peso. É simples assim. Tá bom, Alexandre, emagreci uns 3 ou 4 quilos. Como eu faço para mantê-los? Gente, na verdade é bem simples. A ideia é não consumir mais do que a sua necessidade diária de calorias. Lembra que a gente falou do NDC? Fazendo isso você consegue manter o seu peso assim de forma constante, sem muita variabilidade. E eu vou dar um lembrete para vocês. Sempre que vocês perderem esses quilinhos, né, 3 ou 4, refaça sempre os cálculos, pois os valores eles vão mudar. Mesmo que a sua idade e altura seja fixa lá no cálculo, porém o seu peso já não é mais o mesmo. Então, lembre, refaça sempre os cálculos. Segunda dica é, dê preferência aos carboidratos complexos. Gente, a gente sabe que o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo e é por isso que ele deve ser consumido na maioria das nossas refeições. Os carboidratos são classificados de 2 formas, os simples e os complexos. Os carboidratos simples, como a pipoca, o chocolate, o refrigerante, aqueles alimentos que você sabe que a gente adora, principalmente criança, eles são os carboidratos simples, né? São alimentos absorvidos rapidamente pelo nosso organismo, ou seja, oferece poucos macronutrientes e não te satisfaz por muito tempo. Então, logo que você comer, você vai sentir fome de novo em pouco tempo. Além de acumular reservas de energias que, obviamente, você não vai gastar de imediato. Ele é um dos principais responsáveis por aqueles quilinhos a mais no fim do mês. Já se tratando de uma boa fonte de energia, os carboidratos complexos têm uma taxa glicêmica um pouco mais baixa que os carboidratos simples, gerando assim uma maior saciedade, fazendo com que você tenha menos fome durante o dia a dia. Alguns alimentos são aveia, macarrão, arroz integral, morango, tomate, iogurte, tapioca, amendoim, batata doce, dentre os outros que ajudam a manter o seu metabolismo ativo por muito tempo. Terceira dica, coma devagar. É isso mesmo, gente. Existem vários benefícios para quem tem o costume de comer de forma bem lenta. Uma delas é que, ao você triturar ali os alimentos, você aproveita melhor as fibras e os nutrientes dele. Outro fator é que geralmente os alimentos demoram de 10 a 15 minutos para chegar no seu estômago. Então, se não tiver pressa ao comer, seu cérebro entende que já tem comida suficiente no seu organismo. Logo, ele te manda uma resposta de saciedade.
fazendo com que você fique satisfeito, como consequência, passe a comer em menor quantidade. E você aí, dentre essas 3 dicas até agora que a gente colocou, você já conheceu alguma? Compartilha aí com a gente aqui embaixo nos comentários se você está curtindo esse vídeo, dê o seu like, porque com isso o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante para as pessoas e ajuda a gente a crescer cada vez mais. 4ª dica, pratique exercícios físicos. Parece até clichê isso, não concorda? Mas eu não estaria te falando isso se fosse tão importante. Qual a finalidade e os benefícios do exercício físico? O exercício é o fator mais importante para você manter o seu corpo em equilíbrio, principalmente no quesito hormonal. Quando você coloca o seu corpo em movimento, ele libera a serotonina, né? O hormônio do prazer, te fazendo se sentir bem, melhor e feliz no decorrer do seu dia a dia. A atividade física também diminuiu o excesso de cortisol no seu organismo, aquele hormônio que te faz sentir medo, ansiedade, que te leva a comer mais, né, em horários aleatórios, por exemplo. É importante também o controle do sal no seu organismo. Exatamente, gente. Quando você sua, enquanto pratica algum tipo de exercício, por exemplo, você está colocando em equilíbrio a quantidade de sódio no sangue, através dos eletrólitos. E é por isso que quando escorre aquela gotinha de sol na boca, tem aquele gostinho salgado, né? 5ª dica é: consuma alimentos com baixa densidade energética. É aqui que você passa a diminuir a sua fome durante o decorrer do dia. E como que funciona na prática? Densidade energética é a quantidade de macronutrientes que contém em um determinado alimento. Se você ainda não sabe, a água tem 0 de calorias. Beleza, maravilha. Então alimentos com densidade energética baixa são alimentos cujo teor de água é mais concentrado. Geralmente são frutas, legumes, alguns grãos, né, leite desnatado, enfim. Vou te dar um exemplo. Se você consumir 150 gramas de arroz branco, cuja densidade energética é alta, ele vai proporcionar 195 de caloria para o seu corpo. E nós sabemos que o arroz branco é um carboidrato simples, lembra? Aquele que absorve rapidinho. Logo você está com fome. Logo seu organismo vai digerir mais rápido, te dando pouca saciedade. Já o brócolis, cuja densidade energética é baixa, com 600 gramas você tem a mesma 195 calorias que 150 gramas de arroz branco. Só repara que o volume do brócolis é maior do que o arroz, ou seja, você preenche o seu estômago, que comeu mais quantidade, e absorvendo menos calorias. Você consegue se satisfazer sem aquele peso na consciência de que comeu muito, mesmo tendo feito isso na prática. Então, olha só novamente, para você descobrir qual a DE de cada alimento, basta pegar a quantidade de calorias e dividir pela porção do alimento. Esses valores geralmente ficam no rótulo do alimento, né, que a gente vê lá na traseira. Aqui eu peguei a abóbora como por exemplo, em 100 gramas ela contém 40 de calorias. Então dividindo 40 por 100, eu tenho 0,4 DE. Conferindo na tabela, ela se encontra no quadro baixíssimo DE, menor que 0,6. Logo eu sei que é um bom alimento para se consumir em boa quantidade. Eu posso comer muito dele. Também sei que vai me satisfazer por um período mais longo, porque eu posso comer mais quantidades dele. Peraí. Eu sei que eu prometi 2 bans pra você e eu vou te dar até o final desse vídeo. Mas antes, eu sei que você deve estar se perguntando: Alexandre, as dicas são maravilhosas, porém eu trabalho, estudo o dia inteiro, tenho filhos pra cuidar, eu não vou ter tempo de ficar calculando a densidade energética dos alimentos, meus calorias todos os dias. E eu tenho que concordar com você. Mas fica tranquila, que eu já pensei nisso e achei uma pessoa que teve essa mesma dificuldade que você e resolveu deixar tudo mastigadinho pra gente que está sem tempo pra montar uma dieta saudável. Eu tô falando da Alessandra. Ela, junto com a sua nutricionista, fizeram mais de 60 receitas flexíveis e com baixa caloria, ou seja, receitas super saborosas, e ela também te dá várias dicas de como fazer exercícios em casa com menos de 30 minutos. Ela também tem um grupo VIP no Facebook, de pessoas que estão com esse mesmo interesse em perder peso em pouco tempo, de fato estão tendo resultados incríveis, pessoas perdendo de 5 a 10 quilos por mês, com as receitas e dicas exclusivas. Eu lembro uma vez que eu li um livro que é chamado Faça Suas Próprias Leis, de Stan Jolley. E em um trecho do seu livro ele fala que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então sempre é bom, quando a gente tem um determinado motivo, se envolver com pessoas que têm o mesmo objetivo que nós. E essa comunidade ajuda muito nesse quesito. Você não acredita ainda? Dá uma olhada nesses depoimentos aí que eu vou colocar. Então, um detalhe importante: por ela acreditar tanto nesse sonho, que hoje é a realidade para muita gente, ela quer garantir a satisfação de todos que comprarem esse projeto. Por isso você tem total liberdade de solicitar um reembolso do seu dinheiro até 7 dias após adquirir esse produto super completo. Então clica aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e garanta já essas receitas maravilhosas e dicas para poder emagrecer e ter uma vida mais saudável.
E fique atento, gente, pois ela liberou um descontão para as primeiras 100 pessoas que acessarem esse link. Bom, a gente está chegando no final do vídeo, gente, e como prometido eu deixei na descrição abaixo os 2 bônus da Leve Saúde. Primeiro, é uma planilha totalmente personalizada com diversos alimentos comuns do nosso cotidiano para te ajudar a calcular o seu ciclo de calorias e também a densidade energética de cada alimento. Se você não se lembra como calcular o seu TMB e ADE, que é a densidade energética, eu sugiro que você veja novamente esse vídeo. E outro bônus, é um e-book com 5 receitas saborosas totalmente low carb para você e a sua família se deliciarem. E caso você faça alguma dessas receitas, comente e compartilhe com a gente aqui nos comentários do vídeo. É claro, não se esqueça de dar like e ativar o sininho para receber outras dicas da Leve Saúde. Gente, um grande beijo para todos vocês e eu espero que vocês tenham gostado aí, que tenha ajudado de alguma forma essas receitas, tá bom? Tudo de bom!